empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Como foi e quando foi que começou esse amor pela nutrição? Então, eu sempre gostei muito de atividade física, né? Desde nova eu praticava esporte, desde os 14 anos eu pratiquei capoeira, pratiquei jiu-jitsu, né? Cheguei a dar aula até. E aí, na parte da adolescência, que eu fui fazer curso técnico, não tinha mais tempo de praticar atividade física, acabei engordando muito. Eu cheguei a bater 90 quilos no final da adolescência ali para a juventude, 18, 19 anos, né? Perdão, qual a sua altura? 1,59. Caramba, 1,59. Então, podemos dizer aí que eu estava entre obesidade grau 1, 2, né, nessa época. E era há muitos anos atrás, né? Eu tenho 40, então uns 20 anos atrás. E era uma época que não se falava tanto dessa questão de gordofobia, de obesidade, de plus size, né? Então, a gente lidava da forma que dava, né? E como eu praticava esporte, né? Para mim, era uma coisa que eu não me reconhecia. Não gostava de mim. Apesar de estar naquela situação, eu não gostava. Eu sabia que não era aquilo que eu queria, né? Então, depois que eu terminei o curso técnico, né? Decidi melhorar, emagrecer, né? Emagreci um pouco até que eu já era militar, né? Quando eu entrei com 24 para 25 anos para o Corpo de Bombeiros. E aí já estava mais magra, né? Mas ainda assim estava um pouco sobrepeso. E naquela ânsia, quando eu entrei, detalhe, quando eu entrei para o bombeiro, é uma longa história, né? Eu tenho muita história para contar. Quando eu entrei para o Corpo de Bombeiros, eu tranquei a Faculdade de Educação Física, que eu já estava no 5º período. E aí eu tranquei e não voltei. Quando eu decidi voltar a estudar, eu falei, acho que eu não quero mais Educação Física. Eu estava entre farmácia e nutrição, mas como eu já vinha nessa pegada de, não, preciso melhorar um pouco mais, preciso mais, até porque eu trabalhei muitos anos na rua, e na rua é um trabalho muito exaustivo, né? Você precisa da forma física. Aí eu falei, vou para nutrição. Aí eu já estava no processo de emagrecimento, e aí eu já estava lendo muito, e aquela coisa de leigo, né? A gente lê, mas, meu Deus, o que é isso aqui? E eu já era da área de saúde, né? Eu sou do Corpo de Saúde no Bombeiro. Eu entendi uma parte, mas ficava meio... Aí eu, não, vou fazer nutrição, porque eu já estava muito apaixonada, já tinha emagrecido mais de 10 quilos nessa época, aí já tinha conseguido chegar no peso de eutrofia, né? E quando você chega, eu falo isso para meus pacientes, quando a gente tem uma meta de emagrecimento, quando a gente chega nessa meta, a gente vai ter outra. E aí eu já queria melhorar a composição, né? Ter o corpo mais atlético. E aí já estava começando essa questão de rede social, né? Ainda estava migrando ainda era muito Face na época, né? O Face era alta, não tinha tanto esse boom do Instagram. Então já começou a ser mais difundido no Face, a galera acompanhando, e eu via que o pessoal se motivava, né? E aí eu entrei para nutrição e foi, tipo, era isso. Né? Me apaixonei de verdade mesmo, né? E partiu daí, da minha própria mudança, né? Corporal e de mentalidade, de estilo de vida. Me apaixonei e é isso. E eu vejo que as pessoas se identificam muito com isso, né? Então, você ter o poder de motivar as pessoas, de a pessoa ver que é possível, isso é uma sensação muito única. Eu já tenho uma dúvida aqui, mas vou deixar você tirar a sua primeiro. Bora lá. Minha amiga. Não, é isso que você falou. Primeiro ponto, assim, a gente vê muitos alunos entrando com problemas de alimentação e vão lá para buscar uma solução e acabam se apaixonando e se tornam profissionais incríveis, que foi o caso da Mayla, porque ela tem um ponto de conexão muito grande com esses pacientes que sofrem o mesmo, né? Um ganho de peso muito grande, e aí depois essa insatisfação enorme, mas é importante frisar que insatisfação não muda ninguém, né? Porque todo mundo está insatisfeito com alguma coisa. Não é a insatisfação que faz mudar. E aí eu queria te perguntar, até o que você acredita desse momento da insatisfação até esse momento de chegar até você, ir na consulta e depois eles desanimarem 2, 3 semanas depois. O que acontece nesse meio do caminho? Eu acho que isso é muito do ser humano mesmo. Não só nessa questão quero melhorar, quero emagrecer, quero mudar. Mas para tudo. Eu vejo muito isso, né? Porque a gente tem ali o nosso subconsciente, ele vai tentar deixar a gente no lugar que a gente está, né?
Então, se você... Eu falo muito isso para meus pacientes, né? Por isso que eu gosto de ter uma conexão muito próxima, falando toda semana, porque se você perder o fio da meada, tua mentalidade vai querer te deixar onde você tá, porque é desconfortável. E quando a gente vai quebrar a barreira do desconforto, a gente precisa fazer um certo esforço. E aí o paciente fica nisso, né? Então, eu sempre falo para meus pacientes, eu falo toda semana com todos os meus pacientes, e eu acho muito importante a volta em 30 dias, da primeira para a segunda, porque essa volta é determinante. Porque na primeira consulta ali, eles ainda estão naquela coisa, ai, vai ser difícil, não vou conseguir, já tive outras tentativas. Mas aí quando ele volta, mesmo que não fazendo total do proposto, que isso é normal. Eles acham que não, mas é algo que a gente espera mesmo. Ninguém vai sair do 0 e chegar a 100, né? E aí quando eles mesmo não fazendo totalmente proposto e tem o resultado, aí eles, nossa, vai dar certo. Aí eles se motivam mais. Então, assim, romper essa primeira resistência da mentalidade e do subconsciente é o fundamental, né? Para tudo, não só nessa área, mas para todas as áreas da vida, né? Acredito que é o que mais te desafia. Com certeza. Romper essa resistência a princípio, né? Olha, dentro disso, eu já estava com essa dúvida já. Você falou que quando começou a fazer a nutrição, você já estava num processo, e ela falou de 10 quilos, assim como... Caraca, 10 quilos é bastante coisa, já avançou bastante, né? E já ficou uma dúvida como leigo, você já estava nesse processo de emagrecimento, mas já era acompanhada por uma profissional ou era por conta própria? Bem legal essa tua pergunta, porque ainda mais nessa época, né? De dezembro até ali antes do carnaval, né? Que o pessoal tá nessa energia ou desesperada do verão, ou tipo, preciso mudar minha vida, né? Virada de chave. Sim. Exatamente. Então, é muito comum chegar o pessoal, eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo, né? E aí as meninas muitas vezes vêm, eu quero emagrecer e definir. E é um paradoxo. Eu acredito que todo mundo... você quer... Eu acredito que os 250 milhões. E aí é um processo, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro, né? Que vai ter um processo aí, não é de um ponto ao outro. Então, assim... eu sempre falo muito para as pessoas que, quando vê meu corpo hoje, elas acham que eu saí do emagrecimento e cheguei no corpo que eu tô hoje. E não é isso. É um processo que demanda várias coisas. E aí eu emagreci esses 10 quilos sozinha. E eu falo muito, apesar das pessoas acreditarem que não, a grande maioria, porque a gente olha para a sociedade, a grande maioria está acima do peso, né? Isso é um problema, por causa do ambiente que a gente está inserido, né? Mas emagrecer é mais fácil do que melhorar a composição corporal ou ganhar massa magra. E aí a gente nem levando em consideração genética ainda, né? Mas é mais fácil, porque, no fundo, todo mundo sabe que engorda, que tem que tirar da alimentação em excesso. Eu mesmo, eu já tava ali fora, eu já tava refletindo. Eu falei, acho que eu tô... Todo mundo sabe que não é pra estar sempre ali na nossa alimentação, né? Então, emagrecer acaba sendo mais fácil. O dificultante, assim, o que dificulta no emagrecimento é o ambiente que a gente está inserido, né? E a sociedade. Mas... para ganho de massa, foi nesse momento que eu decidi procurar o profissional. Porque como eu já estava lendo muito, não fazia nutrição ainda, como eu já estava lendo muito, eu entendi que esse processo... Porque qual é o básico ali para o ganho de massa? Comer mais. E quem emagreceu, comer mais... Como assim? Aí eu vou voltar pro lugar que eu tanto sofri. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada. Aí eu falei, e aí tu fica, não vou engordar de novo? Não posso, vou ter que procurar um profissional, porque sozinha eu não vou conseguir fazer. E aí esse momento que eu procurei realmente uma nutricionista. Não fazia ainda nutrição, mas eu procurei uma nutricionista lá de onde eu moro, ótima, maravilhosa, tive ótimos resultados com ela, né? E aí fiquei com ela, nem lembro quanto tempo foi. E aí, depois eu entrei na nutrição e comecei a testar tudo em mim. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.